Então vamos lá, começando a falar um pouco da X4B, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Essa é a agenda do nosso evento, começar com o institucional aqui. Eu vou falar um pouco da X4B, depois eu vou passar a bola para o Thiago Alcântara, que é responsável pela nossa regional de Recife. Com o Anderson Santos, a gente vai falar de soluções de BIM para infraestrutura e case. A gente vai falar da integração de fluxo de infraestrutura e edificações em um case com o Túlio Paz, da Pars, e vamos falar de gerenciamento de projetos e trabalho colaborativo em nuvem, com a Fernanda Machado, da Autodesk. Depois a gente vai abrir para perguntas, aí como é que eu gosto de organizar as perguntas? Vocês mandam no chat, se tiverem alguma dúvida até durante o evento, já quiserem deixar registrado, que aí quando a gente acabar as apresentações, a gente começa a ler as perguntas e responde para todo mundo. Então, vamos seguir aí falando rapidinho da X4B. A X4B ela nasceu há 10 anos, né, no mercado de tecnologia. A gente surgiu do mercado de RP, a gente implementava RP de outros, né, outros fabricantes. E a empresa começou ali com 5, 6 funcionários. E hoje, quase 10 anos depois, a gente está com mais de 350 colaboradores, né? O que mudou e o que se manteve nesse período foi assim, como a gente veio do mundo de RP, a gente sempre teve esse DNA consultivo, né? A gente sempre prezou por essa parte de consultoria para poder oferecer soluções que façam sentido para os nossos clientes. Então, conforme a gente foi adquirindo novas expertises, novas tecnologias, como é o caso de Autodesk, que é um dos nossos principais fabricantes, uma coisa que a gente manteve foi o nosso DNA consultivo, né? Então, a gente não é uma revenda de software, né? A gente não tem o modelo de ir vender a licença de software embora e voltar para renovar, né? O que a gente faz é, de fato, atuar de forma consultiva para que o cliente ele possa aproveitar o que deve da solução, né? Para que ele não use 10% da solução, 20%. A gente quer que ele use na totalidade e a gente tem profissionais especializados em suporte, atendimento comercial para fazer isso, né? Passa um pouquinho para mim, Anderson, por favor. Aqui falando um pouco da nossa atuação regional, né? Nossa matriz fica em São Paulo, eu estou falando de São Paulo, mas a gente tem unidades em alguns estados aí pelo Brasil, né? Como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Distrito Federal, Goiás e Pernambuco. Aqui em Pernambuco eu vou pedir para o Thiago Alcântara, que é o nosso responsável da regional, se apresentar, e aí ele fala um pouco da atuação deles aí na região. Thiago, se você puder falar aqui. Pessoal, bom dia. Obrigado, Rômulo. A X4B ela iniciou a operação em Pernambuco em outubro, tá? Do ano passado. E estamos fazendo uma ação de escadinha, né? Cada vez mais conhecendo o mercado, entendendo como é que a gente pode entender toda a necessidade do cliente, né? E buscando a melhor forma de atender conforme a necessidade, né? Então, o nosso ideal e nosso foco é esse também. Aqui de toda a regional, a gente tem o João Henrique, né? Que faz parte do nosso time. O João Henrique, ele vai estar dentro do cliente, desenvolvendo e entendendo todas as dores, né? Não é só uma visão vertical de vendas, e sim uma visão de entendimento e ver como é que pode estar apoiando vocês. Então, isso é um pouquinho da X4B, né? A gente vem com essa pegada muito de serviço, agregando valor e entendendo a necessidade, né? Estamos cansados de se tornar o mesmo, né? A filosofia aqui é tentar ser diferente, mostrando que podemos fazer algo para o cliente em visão de lucratividade, ROI, como é que a gente pode fazer a melhor forma de entendimento e mostrar um pouquinho do nosso escopo como estrutura da X4B atendendo vocês. É isso aí. Obrigado, Thiago. E só finalizando aqui, antes de passar a palavra para o Anderson, a gente tem aí dentro do nosso portfólio, né, para vocês darem uma olhada depois, para quem preencher lá a pesquisa, a gente acaba mandando esse material, mas a gente tem uma série de tecnologias, né, como dá para ver nesse portfólio aí, que a gente divide nesses 4 pilares, né, que é a gestão de negócios e aplicações, infraestrutura e nuvem, segurança e design e engenharia, né? O pilar de design e engenharia é o que a gente está abordando aqui hoje, na parte de Autodesk, né, que a gente tem também outras soluções e até algumas soluções novas que também vão entrar nesse pilar. Só passando mais uma aí.
Aqui, antes de eu passar a palavra para o Anderson, só deixar um pouco claro aí no nosso pilar de design e engenharia, falando de Autodesk. A gente tem atuação em todo o território nacional, né, como eu mencionei ali, onde tem as nossas regiões. A gente tem mais de 10 especialistas técnicos em metodologia BIM, né? A gente tem casos comprovados em clientes reais, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram conversar com algum cliente, a gente tem essa oportunidade. A gente atua consultivamente em todos os projetos. E eu acho legal falar aqui que é o seguinte, na nossa equipe de suporte, de atendimento, a gente tem de fato engenheiros, arquitetos, pessoas que de fato falam a língua de vocês, para que a gente possa oferecer um atendimento que faça sentido, né? Não adianta a gente colocar um canal de comunicação para vocês que a gente tenha pessoas do outro lado que não estejam qualificadas para realizar esse atendimento. Então, assim, a partir do momento que nossos clientes, né, entram em contato com a X4B, eles podem ter certeza que eles estão sendo atendidos por pessoas que entendem, né, não só da tecnologia, de fato, da Autodesk, mas entende do negócio, né, entende quais são as necessidades, os desafios. Alguns nossos serviços especializados, né, a gente tem N outros serviços que a gente pode até conversar caso a caso vocês tenham alguma iniciativa na empresa de vocês, mas só para exemplificar, a gente faz a realização de workshops, né, dentro das empresas, fora, da forma que precisar. A gente apoia fazer esse diagnóstico de BIM, né, definição também dos objetivos estratégicos. A gente trabalha muito na elaboração de novos processos para deixar tudo ajustado aí, seja para BIM ou para qualquer outra questão, né, nessa parte de processos. A gente realiza treinamentos também pode ser em company, pode ser para grupos menores. A gente faz uma parte de projeto assistido, que a gente coloca nossos especialistas para acompanharem o cliente de fato na utilização, né, no decorrer desse projeto. E a gente também apoia aí na elaboração dos mandates de BIM. Então, esses são alguns exemplos dos nossos serviços, a gente tem N outros, que caso de repente vocês tenham alguma iniciativa de BIM, alguma coisa relacionada a soluções Autodesk mesmo, precisarem de algum apoio, quiserem de repente tirar uma dúvida, só bater um papo também, a gente está sempre aí à disposição. Então, essa era a minha parte, eu vou passar a palavra para o Anderson Santos, que é nosso BIM Manager aqui na X4B. Ele vai seguir com a agenda e eu sigo aqui acompanhando pelo chat, caso vocês tenham alguma dúvida, tiverem algum problema, vocês podem ir falando por lá que a gente vai acompanhando, gente. Obrigado, bom dia. Anderson, pode seguir daí. Anderson, sua voz não está saindo, caso você esteja apresentando. Bom dia, tá ouvindo? Agora? Tranquilo? Agora sim. Então, tá bom. Aproveitando esse slide, lembrando que esse evento é voltado para a temática BIM, né? A metodologia BIM. E esse slide ele tem esse gráfico que demonstra muito bem o que seria a metodologia BIM. Lembrando que o BIM não é um software, não é uma ferramenta, não é uma pessoa, na verdade é uma metodologia de elaboração e de acompanhamento dos seus projetos ao longo de todo o ciclo de vida do empreendimento. E isso envolve as pessoas, os processos e as tecnologias. Então, a gente vai abordar aqui alguns cases e alguns fluxos de trabalhos para ficar bem mais claro e vocês entenderem e verem realmente na prática a elaboração de projetos de engenharia no âmbito da metodologia BIM. Nós temos a parceria estratégica, né, da Autodesk e PAS, e aqui a gente tem um slide mostrando essa organização com relação ao Autodesk, que é a fabricante dos softwares, né, que vocês utilizam, a maior fabricante no mundo de software de engenharia, design, onde nós temos aqui no Brasil a PAS, que é a distribuidora da Autodesk, onde a Autodesk está sendo representada aqui pela Fernanda, onde vai ter a apresentação dela mais no final, e depois a do Túlio, que é o representante da PAS, e as revendas, né, aqui a X4B é uma revenda Gold, uma parceria Gold com a Autodesk, então é um nível até elevado com relação às revendas, e nós vamos apresentar para vocês os produtos, né, que nós temos hoje para trabalhar dentro da metodologia BIM com os projetos de engenharia, arquitetura e construção, né, a plataforma AEC, a gente tem a AEC Collection, que é o conjunto desses softwares, onde nós temos AutoCAD, Revit, InfraWorks, Civil 3D, nós temos uma série de produtos
né? Inclusive soluções em nuvem, que é o BIM 360, para trabalhos colaborativos, onde nós conseguimos trabalhar de forma colaborativa entre os projetos, e isso tudo apoiado dentro de uma plataforma em nuvem da Autodesk, tá? Lembrando que esses softwares, ele tem a interoperabilidade, então eu consigo estar trabalhando e ter a comunicação direta entre esses softwares, tá? E nós conseguimos ter de forma colaborativa e trabalhar de simultâneo com nossos projetos, tá? A gente vai ver, a Fernanda vai mostrar mais sobre a questão do BIM 360, mas aqui a gente mostrando só para vocês terem essa informação do catálogo dos produtos, né? E aqui nós temos o BIM 360, onde ele é formado pelo Docs, pelo Design, Coordinate, Building e o Outros. Então, essa é a família Autodesk do BIM 360, tá? E utilizando esses recursos, nós conseguimos gerar produtos, né? No caso de engenharia. Lembrando que esse software Autodesk, nós somos revendedor desses produtos, e o Thiago e o João estão aí em Recife especificamente para ajudar vocês na elaboração e na parte consultiva e de aquisição desses produtos, tá? Esse case é um cliente nosso que foi feito aqui em Minas Gerais. Ele é uma rodovia, um dispositivo de nível, tipo um diamante, tem uma via existente e é um projeto relativamente pequeno, tá? Mas ele foi bem complexo e é bem interessante da gente falar e abordar esse projeto nesse case que vamos mostrar para vocês. Só para lembrar e falar para vocês, é interessante a gente entender e saber esse fluxo de forma bem mais assertiva. Por quê? Quando a gente fala de aplicar uma metodologia nova, e isso serve não só para BIM, para qualquer outro tipo de metodologia de projeto que vocês vão aplicar na sua empresa, é importante a gente ter todo um conhecimento, fazer uma estratégia, criar um plano de ação para a implementação dessa nova metodologia, porque nós sabemos que isso impacta, né, tanto nos processos atuais, e isso inclui até a questão de demanda de treinamentos, consultorias especializadas, e nós da X4B temos, né, esse know-how e estamos aí para ajudar vocês nessa questão de todo esse fluxo de trabalho para que possa ter realmente um resultado satisfatório na implementação da metodologia na sua empresa. Então, esse fluxo dessa empresa em específico, lembrando que cada projeto é um projeto e cada empresa é uma empresa, então nós temos que criar e elaborar esses produtos, né, bem voltado especificamente para aquelas soluções, para aqueles projetos e para aquela empresa específica. Então, nesse fluxo específico desse cliente, nesse case, nós elaboramos um plano de execução BIM, conhecido como um BEP, que nada mais foi do que um plano de trabalho, né, dentro da metodologia BIM, o que seria elaborado, o que seria modelado, as informações que ia ter no meu modelo. Então, lembrando que o BIM não é só uma ferramenta, não é um software, ele é toda uma metodologia, e ele tem, além dos modelos 3D, tem que ter informação para isso. E aí nós tivemos que criar toda uma questão de biblioteca e templates, porque quando a gente fala nesse projeto específico, que é um projeto de infraestrutura, ele tem algumas nuances com relação aos projetos de arquitetura e construção, né, de edificações, onde nós já temos uma série de bibliotecas já prontas, até pelos fabricantes, e disponível de forma gratuita. Quando a gente fala de alguns segmentos, algumas empresas, algum tipo de projeto específico, isso é mais difícil. Então, é bom a gente ter esse entendimento que, caso não exista isso de forma disponível e gratuita no mercado, até mesmo que você tenha que adquirir, você vai ter que elaborar essas bibliotecas, esses templates, essas famílias, tá? Porque isso é de fundamental importância para a gente consiga realmente ter sucesso no final da implementação do projeto. Então, depois nós tivemos a elaboração do projeto propriamente dita, a elaboração dos entregáveis, que aí se entra na questão dos relatórios, pranchas, né? Então, tudo isso foi
elaborado, extraído a partir do modelo, e as verificações, né, dos resultados, lições aprendidas, até mesmo porque é importante nós mensurarmos essa implementação para que nós saibamos no final se realmente obtivemos sucesso nessa implementação dessa metodologia. E esse projeto, na verdade, ele é até recente, tá? Nós temos ainda algumas fases que ainda falta, talvez, essa parte da verificação e das lições aprendidas a gente consolidar, mas o restante já está pronto e já foi elaborado e entregue até para o cliente final. Então, aqui para mostrar para vocês alguns dos trabalhos, né? Aqui no caso das bibliotecas. Então, foi desenvolvido toda a biblioteca de topografia, do pavimento, drenagem, geotecnia. Cada elemento desse tem informação atribuída a ele, né? Então, se ele, que tipo de pavimento é aquele, eu sei qual tipo de bueiro, né? Eu sei qual o tipo de sondagem, o tipo de solo, tudo isso ele está atribuído essas informações a esses objetos modelados. Aqui nós temos também sinalização e obras de arte e segurança viária. Então, todos esses elementos eles foram modelados de acordo com o projeto, foram criadas bibliotecas, de acordo com as especificações do projeto, do cliente, para que possa ser implantado e inserido no meu modelo. Aqui nós temos uma visão onde nós temos esse modelo, onde foi modelado as disciplinas de topografia. Então, todas as questões do terreno natural, superfície, com a drenagem existente, árvores, postes, cercas, tudo isso foi modelado aqui dentro desse modelo, tá? Na parte de topografia. A geotecnia também, com os furos de sondagem, as camadas de solo também foram modeladas. A geometria, né, onde tem as curvas, as tangentes, com suas respectivas características geométricas do projeto, né, raios mínimos, rampas máximas, tudo isso está aqui dentro desse modelo e levado em consideração as normas aplicadas a esse tipo de empreendimento, desse tipo de projeto. Temos também a terraplanagem, onde foi possível obter os volumes de corte e aterro, e também, nesse caso não houve materiais distintos, foi tudo primeira categoria, tá? Mas a gente tem todo esse volume, consegue mapear e classificar esses volumes. Tem toda a parte da drenagem, tanto a superficial como as enterradas, né? As redes enterradas. A parte de estruturas, e é interessante que nesse projeto a parte teve uma série de outros softwares que foi utilizado, assim como o Civil 3D, para fazer todas essas disciplinas que a gente está falando aqui, e a estrutura foi utilizado o Revit, um outro software também que está dentro da EC Collection. Então, você adquirindo a EC Collection, ele te dá o suporte necessário para você fazer todo um projeto desse, usando a metodologia BIM. E aí nós temos também sinalização e segurança viária, que também está modelado aqui nesse projeto especificamente. Aqui tem uma outra imagem. Essa imagem é uma imagem dentro de um outro software também. A gente vai ver um videozinho mostrando com relação a isso. Esse software aqui é o InfraWorks. Ele é um software mais para a concepção inicial do projeto, onde nós conseguimos também depois inserir nosso projeto finalizado dentro do software para nós termos uma renderização mais fiel, né, uma forma mais entregável, para a gente visualizar de forma mais realista o nosso projeto. Tá? E também outra ferramenta que foi utilizada, uma outra solução do Autodesk, foi justamente o BIM 360. E nesse BIM 360 nós utilizamos o Docs, né, e o Design. Também são soluções que a X4B comercializa e nós ajudamos na implementação dessa metodologia. Então, eu estava em São Paulo, trabalhando nesse projeto, e o pessoal da empresa era lá de Belo Horizonte, e nós conseguimos trabalhar de forma simultânea e colaborativa no mesmo projeto, utilizando o BIM 360 e as ferramentas e as soluções do Autodesk.
Então, nós conseguimos fazer, por exemplo, criação de problemas, verificações, comentários, tudo isso no ambiente na nuvem. Isso aqui é a página que vocês estão vendo, é uma página web. A pessoa não precisa necessariamente ter o software instalado, ele consegue visualizar o software dentro da página da web e fazer as verificações, os comentários e as análises do projeto, inclusive fluxos de aprovações do projeto aqui dentro desse ambiente na nuvem, tá? Só para mostrar para vocês, esse aqui é um exemplo do Civil 3D com o BIM 360 Design, onde eu tenho uma pasta do BIM 360. Todas essas pastas que nós estamos vendo, elas estão também lá no BIM 360 Docs, que está na nuvem. Então, esse arquivo, na verdade, está na nuvem. A partir do momento que eu clico nesse arquivo, ele faz um download, ele fica em cache, e ele tem os processos de check-in e check-out. Então, a partir do momento que eu estou trabalhando nesse projeto, eu consigo, nesse arquivo especificamente, ele está, na verdade, agora localmente, porém ele está referenciado na nuvem. Então, qualquer alteração que eu faça nele, ele vai ser, depois, quando eu fazer o check-in, ele vai ser atualizado na nuvem. Então, eu salvo, eu fecho meu software e tal, ele vai estar atualizado na nuvem e a todo mundo que tiver acesso naquela pasta, lógico, com devidos níveis de permissionamento, que isso também é possível a gente configurar, vai ter acesso àquele documento. Então, aí a gente pode ver que ele está na nuvem, né? Aqui o cloud. E então, mas a internet caiu. Você consegue continuar trabalhando. No momento que você tiver restabelecer a internet, você o software já faz o update automático, ele vê as alterações e já atualiza automaticamente para você isso na nuvem, tá? Feito isso, né? Nós elaboramos cada disciplina ali, nós estávamos vendo o Civil 3D, mas a parte de estrutura foi feito com o Revit, e depois nós montamos, né, o nosso modelo federado. O que é isso? Nada mais é do que todas as disciplinas, elas trabalharam de forma colaborativa, com os arquivos de referência, usando os dados em nuvem e as devidas permissões. Então, ele é feito esses projetos de cada especialidade e depois nós juntamos todo esse projeto num único modelo. E aí nós chamamos esse de um modelo federado. E esse modelo federado agora, ele está num outro software chamado Navisworks, que nós vamos ver ele também, a funcionalidade dele nos próximos slides. Então, a partir do momento que eu faço os meus projetos, a gente cria esse modelo federado, onde eu insiro todas essas especialidades que foram modeladas, pavimento, topografia, geometria e tudo mais, e depois nós conseguimos fazer as verificações e a compatibilização também desses projetos, tá? Então, só para a gente visualizar, esse aqui é o Navisworks, nós temos o nosso modelo federado, e dentro do modelo federado, eu consigo fazer as verificações de detecções de conflitos. Por exemplo, eu consigo verificar se a minha sinalização está interferindo com a minha drenagem, ou se minha estrutura está interferindo com a minha drenagem, né, está interferindo com a minha estrutura. Então, tudo isso a gente consegue de forma rápida, o software automaticamente vai identificar esses conflitos e nós conseguimos fazer essas verificações e depois sinalizar para o responsável, onde ele vai fazer essas alterações e depois nós vamos atualizar o modelo federado e ele vai estar, né, a questão da compatibilidade dos meus projetos de forma efetiva, tá? Então, consigo gerar relatórios com imagem, coordenada do ponto da interferência, tudo isso de forma automática dentro do software. Lembrando que, para isso, o modelo tem que estar o projeto tem que estar modelado com as premissas estabelecidas no plano de execução, para que no final nós consigamos obter o resultado esperado. Aqui nós temos um vídeo onde, além dessa questão do conflito,
o Navisworks também eu consigo fazer uma simulação 4D, que seria onde eu insiro as informações de cronograma dentro do meu projeto, e isso foi inserido aqui dentro desse projeto. Então esse cronograma é um cronograma macro, lógico, mas é um cronograma realmente mostrando as fases da construção desse projeto. Esse projeto, de forma específica, ele é um projeto um pouco complexo também, pelo fato de que as vias é uma pista duplicada e ela é existente, está em operação, e a gente tem que manter o fluxo enquanto está sendo executada essa obra. Então, nós estamos fazendo ali a obra de arte do lado esquerdo, fizemos esse acesso do lado direito, desviamos o tráfego, eles vão passar nessa pista para o lado direito. Aí, na medida que nós estamos construindo a OAE do lado direito, o acesso do lado esquerdo está lá, e também tem uma mudança de tráfego de acordo com o que foi projetado. E aí nós conseguimos fazer essa simulação e fazer todas essas análises dentro do modelo. Então, eu construo esse modelo de forma digital, com todas as informações do empreendimento, e nós conseguimos, nessa etapa, verificar se, por exemplo, minhas fases, né, meu processo construtivo, realmente ele vai ser assertivo, não vou ter interferência. Porque às vezes a gente pensa que a interferência é só de modelo, ou entre um modelo e outro, e nós esquecemos, às vezes, muitas das vezes, de como vai ser executado esse projeto. Então, às vezes, nós podemos ter um projeto economicamente, tecnicamente muito viável, mas ele é inexequível na hora que nós vemos as interferências existentes no momento da execução daquele empreendimento. Então, isso fica bem visual, fica bem mais visível, e nós conseguimos identificar esses problemas na fase da concepção, na elaboração do meu projeto, e não na hora da fase da obra, onde já tem todo o equipamento mobilizado, pessoas, e na hora que vai executar a obra, a gente percebe que tem que fazer uma alteração, alguma coisa do tipo que não estava previsto, e isso acarreta tempo, né, e dinheiro com relação aos empreendimentos, e a ideia realmente é que a gente consiga minimizar esses problemas da execução de obra. E aqui nós temos esse vídeo que foi feito dentro do InfraWorks. Nós finalizamos o modelo, geramos aqui dentro do InfraWorks para ele ter essa visualização mais realística, né? Então nós temos a pista mais clara é a pista existente, e o que está mais escuro é o projeto. Então tudo isso a gente consegue também definir e exemplificar e tipificar isso dentro dos softwares, e nós conseguimos ter toda essa questão de quantidades, volumes, área de pintura, todas essas informações, inclusive quantidade de taxa, área de placa, tudo isso já está dentro do modelo, e a gente consegue extrair isso de forma direta dentro do nosso modelo na metodologia BIM, tá? Então, pensando de uma forma específica, né, bem mais clara, nós extraímos todas as informações do modelo, né? Da forma tradicional que nós fazemos, geralmente nós fazemos as pranchas, os desenhos, e depois nós pegamos e extraímos essas quantidades né, esses quantitativos a partir da prancha que nós extraímos do modelo, tá? Então, só para ficar claro com relação a essa diferença da metodologia BIM para o método tradicional. Então, a ideia, na verdade, mesmo aqui da AX4B é mostrar realmente essa aplicação. Esse é um case realmente do nosso cliente lá de Minas. Conseguiu aí de imediato ter um resultado com relação à implementação aí dessa metodologia. Lembrando que é algo realmente complexo, por isso que é importante a gente ter um suporte e uma mão de obra qualificada, especializada, para nós termos realmente sucesso na implementação. E por isso nós estamos aqui da X4B para oferecer isso para os nossos clientes. Então, a ideia mesmo, inclusive desses eventos que nós fazemos, é difundir a metodologia BIM, né? Nós sabemos, e é fato isso, que nós só temos vários ganhos utilizando a metodologia.
ajudar os clientes na implementação da metodologia. Nós temos toda essa parte de consultoria personalizada e também nós podemos desenvolver aplicações internamente. Nós temos equipes de desenvolvimento, onde, a princípio, eles desenvolvem especificamente soluções mais com relação a sistemas da Microsoft, mas estamos agora voltando o time para o desenvolvimento de aplicações da Autodesk. Então, é importante também a gente fazer essa verificação, essas análises, esse diagnóstico dentro da empresa e ver o fluxo de trabalho de cada cliente, para a gente poder saber qual o melhor tipo de solução e aplicação para aquele projeto, aquela empresa ou aquele empreendimento. Então, basicamente é isso que nós temos para falar aqui sobre a X4B. Agradeço, né, a presença de todos. Agora nós vamos ver a apresentação do Túlio Paz, que é o representante aí da PASA, que ele é aí do Nordeste e vai apresentar para a gente, né, um case com relação à implementação BIM também, interação com a parte de aeroportos. Ok? Muito obrigado e fica à vontade aí, Túlio. Lembrando de ligar o microfone, compartilhar a tela e tudo mais. Alô? Às vezes acontece. Todo mundo está me escutando? Sim. Vamos lá. Primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Túlio. Eu sou especialista técnico da Paz para soluções Autodesk, sou BIM Manager, e vou trazer um caso de sucesso que participei lá no passado. Esse aeroporto que vocês conseguem visualizar nessa imagem é o aeroporto de Istambul, onde ele recebeu uma premiação de arquitetura e foi utilizado para a elaboração desse projeto as soluções BIM da Autodesk. Vou mostrar um caso de sucesso aqui do aeroporto de Guilin-Yangia, na China, onde foi feito todo desenvolvido a partir de plataforma Autodesk, usando o Dynamo e a integração com o Revit e a infraestrutura com Civil 3D e InfraWorks. Também foi utilizado a parte de Advanced Steel, integrando a parte do Dynamo com o Revit e a estrutura metálica. O Navisworks foi utilizado para fazer o estudo de etapeamento da obra e, assim, possibilitando a execução de forma eficiente. Para os projetos de aeroportos, o BIM não é de hoje. O BIM já vem há alguns anos e temos projetos que já estão sendo desenvolvidos desde 2009 aqui no Brasil, utilizando a metodologia BIM. Grandes casos de sucesso. Como eu mostrei na capa da apresentação, o aeroporto de Istambul ele foi uma referência na elaboração dos projetos em BIM, principalmente porque é um dos maiores aeroportos do mundo. Aqui, à esquerda, conseguimos visualizar a capa de um livro, do Ozan Yariassi, no qual ele utilizou de toda a sua expertise no desenvolvimento do projeto em BIM do aeroporto de Istambul e criou esse livro. Pode ser acessível por todos facilmente. Aqui temos o Aeroporto Internacional de Los Angeles, no qual também foi elaborado com a metodologia BIM da Autodesk. E aqui temos o aeroporto de Xi'an, também utilizando as soluções BIM da Autodesk. Tivemos outros aeroportos no mundo, como o aeroporto de Denver, que também foi premiado mundialmente, entre outros. Especificando mais o aeroporto de Guilin, na China, uma coisa interessante nele foi que foram utilizados 11 mil toneladas de aço para desenvolvimento do projeto de estrutura da coberta. Todo esse projeto ele foi modelado utilizando o Dynamo, no qual reduziu 33% do detalhamento do projeto. Um outro grande ganho foi 20% de economia no custo de trabalho
Isso levando uma assertividade gigantesca também na execução da obra. Vou trazer aqui para vocês alguns casos de sucesso no Brasil, em especial os casos dos aeródromos regionais do Banco do Brasil. Esses foram licitados pelo Banco do Brasil e analisados pela SAC. Eram 4 grandes consultorias que eram responsáveis por 250 aeroportos regionais desses. Voltando um pouquinho antes, desde 2009 já existem projetos utilizando a metodologia BIM com as soluções da Autodesk. Nesse caso, a reforma do TPS, Terminal de Passageiro, do Aeroporto Internacional de Brasília. Aqui é mostrando o edital do Banco do Brasil, no qual em 2013 foi solicitado para que os partícipes entregassem os projetos em BIM usando as soluções da Autodesk. Aqui é mostrando como a FAB também vem pleiteando a adoção do BIM para o segmento aeroportuário. Isso vislumbrando algo que era factível, com a criação desse decreto, que ele é recente, ele é agora do dia 2 de abril de 2020, no qual ele coloca algumas entidades, como ministérios e secretarias, em especial, nesse caso, a Secretaria Nacional de Aviação Civil, para investimentos em aeroportos regionais. O que aconteceu? Desses 250 aeroportos regionais que foram projetados pelo Banco do Brasil, foram gerenciados pelo Banco do Brasil, eles foram postos para os governadores, os municípios que quisessem assumir a execução. Mas para isso, os mesmos, a partir de 2021, já tem que ser elaborado utilizando a metodologia BIM. Adentrando mais o caso de sucesso dos aeroportos regionais. Inicialmente, eram solicitados um estudo de viabilidade técnica, depois um estudo preliminar e, posteriormente, um projeto de anteprojeto e projeto básico. Nesse caso de estudo de viabilidade técnica, eram escolhidos 4 cenários dentre os sítios aeroportuários previstos. Não necessariamente era o mesmo sítio para os 4 cenários. Isso é algo bem interessante a ser feito. E todos esses estudos inicialmente eram feitos em CAD e posteriormente foi avançando utilizando a metodologia GIS, mais algumas soluções BIM como o InfraWorks. A identificação e indicação do sítio aeroportuário era feita e a partir desse momento ele era posto para um estudo preliminar. Haviam situações onde o estudo preliminar com um detalhamento maior mostrava a eficiência ou não desse projeto. E nesse caso ele voltaria para um estudo de viabilidade técnica para ser revalidado uma nova situação. Nesse caso ele foi validado, e onde a gente conseguia desenvolver essas 4 disciplinas: geometria, drenagem, sinalização e pavimentação. Esses já sendo elaborados com a metodologia BIM, usando nesse caso o Civil 3D e Navisworks. Também foram feitos alguns avanços com o InfraWorks para estudo de bacias, entre outros. A partir do momento que o estudo preliminar era aprovado, ele iria para uma fase de anteprojeto ou projeto básico, dependendo da disciplina, no qual eram 10 disciplinas escolhidas, e essas 10 disciplinas elas eram detalhadas já utilizando a metodologia BIM, tanto para infraestrutura quanto para edificações. E é nesse ponto que é importante a gente salientar. A integração é fundamental, principalmente no que diz respeito ao detalhamento dos projetos de edificação integrando com a infraestrutura. As disciplinas foram geometria, drenagem, auxílio à navegação, arquitetura, sinalização, sistema de esgotamento sanitário, sistema de abastecimento de água, paisagismo, elétrica, eletrônica, Navisworks. Uma coisa interessante é que os projetos de arquitetura existiam também subprojetos, como o sistema de combate a incêndio, sistema de prevenção de descargas atmosféricas, o SPDA, entre outros. O Banco do Brasil, como licitante, ele nos forneceu 3 tipos de templates. Esses templates foram fundamentais para a identidade visual dos projetos. Foram templates para o Civil 3D, no qual a gente conseguia observar templates padrões de assemblies, templates de relatórios, templates de
nomenclatura, entre outros. Também foram fornecidos templates do Revit, no qual foram desenvolvidos e fornecidos famílias, estilos de vistas, workset, entre outros. E também desenvolvido e fornecido templates do Navisworks, normatização de tabelas de quantidade, entre outras também. Detalhando um pouco mais sobre outros templates do Civil 3D e os projetos que eram desenvolvidos dentro da metodologia BIM para os projetos de aeroportos. Nesse caso, a gente consegue visualizar a nomenclatura padrão das superfícies e a sua subdivisão. Essa subdivisão era fundamental para a cubação correta de cada faixa dessa, de cada superfície. Lembrando que todos esses projetos de cubação são parametrizados dentro do Civil 3D, no qual, fazendo qualquer modificação no grade ou em alguma informação de cota, automaticamente todos os projetos são atualizados. Aqui temos também a representação de nomenclatura do C-Sync. Só para salientar, isso foi uma cortesia da empresa Future ATP Engenharia, no qual eles forneceram esse projeto para a gente conseguir apresentar aqui para vocês. Temos aqui o detalhamento dos alinhamentos, o alinhamento de cada segmento desse, faixa preparada, área de PPD, tax, pátio, entre outros. O fundamental nisso era que, mesmo sendo 4 consultorias distintas, todos os projetos eles apresentavam a mesma identidade visual. Isso fundamental até mesmo para a análise dos projetos que eram feitos pelo Banco do Brasil e pela Secretaria de Aviação Civil. Aqui temos uma representação de um assembly fornecido pelo Banco do Brasil. Nesse caso, a seção tipo da faixa preparada. Os corredores também foram fundamentais, principalmente porque conseguimos, a partir dele, criar a cubação e saber qual era o volume de terra do pavimento, entre outras coisas. Nesse caso aqui, a gente tem uma seção de corte e aterro, também padronizada pelo template do Banco do Brasil, e aqui temos a seção de quantificação, uma tabela de quantificação já seguindo a nomenclatura do ciclo, da tabela do ciclo da Caixa Econômica. A parte de drenagem também foi totalmente elaborada utilizando a metodologia BIM. Uma coisa importante nessa etapa é que a drenagem já era feita exclusivamente utilizando o Civil 3D, no qual foi descartada a utilização do Excel. E conseguimos desenvolver todas as quantificações e detalhamento dos dispositivos já padronizados pela normativa brasileira. A drenagem das valetas, dos canais, dos bueiros, entre outros, também seguia a padronização do template do Civil 3D, fornecido pelo Banco do Brasil. Então, a gente consegue ver seções, entre outras informações. Aqui a gente tem uma representação tridimensional da drenagem. Essa drenagem também ela era segmentada em etapas, para assim ser feito um cronograma físico-financeiro adequado para a execução da obra. Aqui conseguimos visualizar algumas análises que eram feitas utilizando a metodologia BIM do Civil 3D, onde a gente conseguia fazer estudos de macro e microbacias, usando o catchment area do Civil 3D. Também eram feitas análises para validar todo o dimensionamento que era feito dentro do Storm and Sanitary Analysis. E do Storm Spheres, posteriormente, onde a gente conseguia fazer o cálculo de dimensionamento das caixas e da angulação da tubulação. A partir de 2017, a Autodesk criou essa ferramenta chamada Analysis Gravity, onde já no finalzinho dos projetos também foi utilizado para fazer estudos de análise gravimétrica. A parte de auxílio à navegação é uma parte muito específica, onde necessitou a criação de famílias específicas para esses sítios aeroportuários. Nesse caso, essas famílias foram elaboradas pelas empresas consultivas, porque de acordo com o tipo de aeroporto, poderia ter uma necessidade ou não de um tipo de família específica. No caso, balizamento, PSV, birutas, faróis rotativos, entre outros.
Todas as famílias foram elaboradas e desenvolvidas dentro do Revit, e elas eram parametrizadas, onde elas integravam com o Revit MEP para famílias de sistemas das tubulações. Posteriormente a isso, eram inclusas as superfícies de projeto final da geometria, no qual casava corretamente todos esses balizamentos, todos esses painéis, entre outros, no terreno projetado. Aqui a gente consegue visualizar a vista das conexões do meu balizamento luminoso com os meus painéis e a tubulação. Uma coisa interessante é que toda a quantificação era obtida de forma automática dentro do Revit e integrada com o Revit MEP, que eu vou detalhar mais um pouquinho à frente nos projetos de elétrica e eletrônica. Aqui é uma representação de planta dos painéis, no qual a gente conseguia utilizar a família que realmente estava sendo utilizada no modelo. Se a gente quisesse representar um corte, alguma coisa desses painéis, para um melhor detalhamento no projeto executivo, a gente também conseguia fazer, porque as famílias estavam todas parametrizadas e respeitando esses padrões. A parte de arquitetura e urbanismo foi muito interessante, porque aí a gente conseguiu integrar todas as soluções do Civil 3D, Revit e Navisworks com o Dynamo também. Uma coisa interessante é que a gente desenvolveu os layouts dentro do Revit, posteriormente exportou para o Civil 3D, onde a gente conseguia fazer com que a geometria utilizasse os projetos de arquitetura e urbanismo do Revit. Então isso era bem interessante. Lembrando que esse projeto, mais uma vez, começou em 2014, algumas ferramentas não estavam tão avançadas quanto hoje. Hoje em dia, nativamente, a gente já consegue abrir dentro do Civil 3D o Revit e o Revit dentro do Civil 3D. E o Civil 3D dentro do Revit também, sem problema nenhum. As locações das edificações modeladas georreferenciadas já dentro do Revit foi fundamental para que ele casasse perfeitamente dentro do Navisworks. A transformação da modelagem dos passeios do Civil 3D para o Revit foi feita a integração com o Dynamo, para que a gente conseguisse quantificar esses passeios dentro das disciplinas de arquitetura. Outro ponto positivo nisso é que a gente conseguiu, a partir disso, integrar tanto os passeios da edificação quanto o passeio urbano com a pista de pouso e decolagem e as vias de acesso do aeroporto. A integração da infraestrutura com a edificação foi feita utilizando o modelo federado dentro do Navisworks. A parte de arquitetura sendo desenvolvida dentro do Revit e posteriormente sendo exportada para o Civil 3D, no qual a gente conseguia desenvolver as disciplinas de geometria, sinalização horizontal, entre outras. Aqui a gente mostrando o projeto carregando a superfície do Civil 3D com as edificações georreferenciadas e mostrando o modelo federado aqui do Navisworks, integrando todas as superfícies exportadas do Civil 3D, integradas do Civil 3D, com pista de táxi, pátio, entre outras, e as edificações casando certamente. Também foi feita a utilização do Dynamo para modelagem de fachadas de alguns terminais de passageiros, ou TPS, no qual a conformação das suas fachadas eram fluidas e precisava de um detalhamento maior dentro do Revit. A gente utilizou o Dynamo para fazer essa compatibilização. Outro ponto específico foi quando houve a necessidade da conversão dos passeios e informações mais detalhadas do Civil 3D para o Revit. Nesse caso aqui, a gente usando a via de acesso do aeroporto. A gente usou o Civil 3D exportando para o Excel, depois para o Dynamo e posteriormente para o Revit para fazer o detalhamento. Aqui eu mostrando um dos códigos que a gente utilizou do Dynamo. Nesse caso aqui, a gente exportou o pavimento da pista de táxi para o Dynamo e posteriormente integrando com o Revit, onde a gente conseguia quantificar cada camada do pavimento, também dentro do Revit. Isso foi fundamental para que a gente conseguisse observar situações como essa, por exemplo, o acesso de um cadeirante sendo conflitado com, por exemplo, uma caixa de elétrica. E a gente consegue perceber como casa perfeitamente o pavimento com o passeio e a edificação.
Outro ponto importante foi a sinalização, onde todas as sinalizações horizontais e verticais foram desenvolvidas com plataformas BIM, tanto no Revit quanto no Civil 3D. E cada uma conseguia ser quantificada e parametrizada. Aqui a gente consegue visualizar a representação do sistema de combate a incêndio e aqui a sinalização horizontal posta dentro do Revit. Toda essa sinalização a gente conseguia quantificar de acordo com o tipo de tinta, a cor, entre outros parâmetros, já dentro do Revit também. Aqui conseguimos visualizar a sinalização lado ar. Existem dois tipos de sinalização para os aeroportos: sinalização lado ar e sinalização lado terra, tanto vertical como horizontal. Nesse caso, a sinalização lado ar nos informa que o avião não precisa de um pushback para fazer a movimentação dele dentro do pátio de aeronaves. Aqui a gente mostrando a inserção das placas de sinalização no terreno natural. Vocês conseguem ver algumas deformações do terreno. Por quê? Porque esse levantamento foi feito com perfilamento a laser transportado em aeronaves. Existem alguns ruídos, mas esses ruídos são tratados já no nível de projeto geométrico. E aí a gente, na superfície final do projeto geométrico, a gente já não consegue ver essas distorções mais, como a gente consegue observar isso dentro do Navisworks. O desenvolvimento do modelo do Civil 3D e do Revit para o sistema de combate a incêndio, sistema de esgotamento sanitário, também foi feito utilizando a metodologia BIM. Uma coisa interessante é a integração da infraestrutura com os projetos de edificação. A gente conseguia casar perfeitamente os projetos de infraestrutura com o projeto de instalações das edificações. Aqui a gente mostrando os projetos sendo elaborados dentro do Civil 3D, integrando com a parte de sistema de esgotamento do Revit e a parte de integração com o modelo federado dentro do Navisworks. Também aconteceu da mesma forma no sistema de abastecimento de água. A gente consegue visualizar todos os padrões em perfil, quantificação, entre outros, integrando com o Revit e o Navisworks também fazendo a compatibilização. Uma coisa que é interessante aqui é que a gente consegue perceber, voltando, que no Navisworks a gente conseguiu identificar um conflito entre o sistema eletrônico com o sistema de abastecimento de água. E foi feita a adequação para que não houvesse o conflito. E essa adequação pode ser comunicada na etapa de execução da obra, evitando assim um problema maior. Todos estão me escutando, pessoal? Vocês podem dar um ok aí? Sim, sim. Ótimo. O paisagismo também foi feito utilizando a metodologia BIM, usando da Autodesk. Nesse caso, foi feita a integração do Civil 3D, Revit e Navisworks com as outras disciplinas. E a gente conseguia fazer, por exemplo, a implantação de famílias parametrizadas das vegetações, no qual, inserindo ela dentro do modelo, as quantificações eram extraídas de forma automática. Já concluindo aqui o projeto, só para vocês visualizarem aqui a integração dele dentro do Navisworks. A coloração e representação gráfica foi definida pelo Navisworks. Por quê? Porque o Navisworks é uma ferramenta extremamente leve, onde a gente conseguia ter todas as disciplinas integradas dentro de um único modelo, sem a necessidade de uma super máquina. Então era muito leve trabalhar com ele, e a gente consegue ler mais de 60 extensões de arquivos nativos, podendo também ler extensões de arquivos terceiros. Aqui a parte de elétrica, eletrônica e telemática. Uma coisa bem interessante aqui na elétrica é que a gente, seguindo a normativa do RBAC... Oi, vocês, alguma dúvida? Você tem 3 minutinhos ainda, viu, Tulinho? Tá. Vamos nessa. Acabando. Uma coisa interessante aqui é que a gente consegue visualizar, por exemplo, no farol, na iluminação aqui da torre, todos os refletores eles eram feitos de tal angulação que não interferisse na visada do piloto na aeronave. Então, isso foi seguido uma norma, isso foi uma solicitação do Banco do Brasil para evitar problemas futuros na execução. Então, isso foi relatado também nos relatórios dos projetos básicos. Aqui a gente consegue ver o sítio completo, toda a integração de elétrica, entre outros, utilizando Navisworks, o modelo federado. Aqui a gente consegue ter uma vista mais detalhada
deste modelo, a parte de sinalização, o acesso ao pavimento, entre outras informações também, todas integradas. Cada vegetação dessa tem uma coloração porque é um padrão específico de vegetação, já seguindo a norma. Uma outra informação que foi obtida dentro do Navisworks foi a análise de conflito. Uma coisa interessante é que a gente consegue fazer um conflito, por exemplo, do balizamento, do cercamento, entre outros. Houve uma situação específica no aeroporto de Jataí, onde a cerca, ela, de acordo com a conformação do terreno, ela não poderia superar 2,20 metros, porque senão iria ferir a rampa aeroportuária. Então, a gente conseguiu também identificar essas interferências mais detalhadas deste projeto aeroportuário. Aqui eu tenho um vídeo finalizando o projeto, mostrando toda a integração das disciplinas de Civil 3D, Revit, Dynamo com Navisworks. Consegue perceber claramente a integração. Uma coisa interessante nisso também é que a gente consegue adentrar dentro da edificação, mostrando todas as partes de arquitetura e infraestrutura integrando. Mais à frente a gente fez um detalhamento. Este aqui é um canteiro de obras, ele é temporário. Vocês conseguem ver que toda a quantificação do madeiramento, da cobertura também foi feita dentro do Revit e a quantificação também. A gente fez uma integração muito interessante na parte de arquitetura. A gente utilizou, naquele momento, em 2015, o Access para fazer a interligação da tabela de quantidade do Revit com a tabela de quantidade da orçamentação. Então, toda vez que a gente atualizava o Revit, automaticamente atualizava o Access e a quantificação na orçamentação também era atualizada. Nessa vista de wireframe, a gente consegue perceber também o detalhamento geométrico dos projetos de infraestrutura e visualizar toda a parte de sistema elétrico e eletrônico aqui sendo alimentado. A gente fez um detalhamento de uma vista de apresentação, onde a gente consegue mostrar e comunicar melhor para os terceiros. A gente fez também a integração com o Project no etapeamento da obra, onde a gente consegue visualizar faseadamente quanto tempo vai ser executada a obra. Nesse caso aqui, por ser um anteprojeto e por esses dados serem fornecidos para os terceiros, a gente não colocou a orçamentação aqui, mas também era factível a incorporação da orçamentação nesse etapeamento dessa obra. Pois é isso, pessoal. Ficou alguma dúvida, algum esclarecimento que vocês precisem? Qualquer coisa vocês podem colocar aí nas dúvidas e eu estou aqui para retirar. Obrigado, pessoal. Obrigado, Túlio. Bom, pessoal, bom dia. Todo mundo me escuta? Tudo ok? Perfeito. Se alguém puder dar ok? Perfeito? Ok. Então, gostaria de agradecer o convite da AX. Eu vou abordar o gerenciamento de projetos e o trabalho colaborativo, considerando essa nova era da conexão, do BIM conectado. Nós temos hoje como tendência tecnológica as soluções em nuvem, que dão a gente a condição de distribuir, de uma forma muito efetiva, as informações do ciclo de vida de um projeto, transpor, por exemplo, a construção desses modelos virtuais para uma obra e garantir que não somente as informações de projeto, mas também as ações que são inerentes a essa produção de projetos sejam rastreáveis, visando lá na frente uma condição de melhoria contínua. Então, dentro desse sentido, nós temos um cenário hoje na indústria da arquitetura, da engenharia e da construção, de que a colaboração ela segue sendo um desafio, muitos escritórios de projeto, construtoras, as próprias incorporadoras, a gente fala aí tanto de projetos de edificações como projetos de infraestrutura, ainda trabalham em silos, e nós temos agora, considerando a conectividade, considerando os recursos de informação distribuída, a condição de integrar da melhor forma os agentes que são participantes desse processo, e ter a condição aí de deixar mais transparente a produção desses dados, dessas informações, e também a comunicação entre todos os agentes que fazem parte
né, do desenvolvimento de um projeto, da entrega desse projeto no sentido da própria construção, né? E dentro dessa seara, né, nós temos um cenário de incerteza, né, incerteza no sentido de que não necessariamente a intenção do design, o que é produzido em design, é de fato construído. Então, a própria solução em nuvem, ela tem essa característica de reduzir, de mitigar essa incerteza e trazer uma previsibilidade ao processo, né, por meio da centralização desses dados em um ambiente comum de dados, ou seja, digitalizando esses projetos, migrando esses projetos de 2D, né, para o contexto da própria modelagem da informação da construção, trazendo os procedimentos de colaboração para um ambiente comum de dados, com a condição de integrar todos os agentes envolvidos e automatizar procedimentos que são valiosos e são inerentes ao próprio fluxo de trabalho, né, como, por exemplo, fluxo de aprovação de projetos, fluxo de revisão de projetos, né, e assim por diante. Então, quando nós falamos de solução em nuvem e principalmente de ambiente comum de dados, nós estamos fornecendo também o potencial de análise desses dados, porque um banco de dados é construído durante esse processo de trabalho colaborativo e de comunicação, e esse banco de dados construído nos dá a possibilidade de analisar dados e de, nos próximos ciclos de projeto, assegurar até questões de melhoria contínua, né, associada, por exemplo, a que tipos de informações são mais solicitadas do campo, quais são os erros do projeto mais recorrentes, quais são os erros de execução mais recorrentes, como avaliar melhor, né, os prestadores de serviços, fornecedores dentro desse ambiente e assim por diante. Então, quando nós falamos de soluções de nuvem e Autodesk, principalmente no Brasil, nós trazemos uma sofisticada plataforma de gerenciamento, tanto de projetos como de obras, que é o BIM 360, e o BIM 360, ele justamente atende a essa demanda do mercado de unificar essas informações de projeto, alinhar melhor o projeto, a construção e a gestão de todo esse processo em uma fonte confiável de informações que traz maior transparência, traz melhoria nos fluxos de trabalho, eu vou mostrar para vocês mais à frente, e condicionam uma colaboração efetiva entre todos os participantes do processo, né? Naturalmente, né, dentro desse cenário, nós conseguimos reduzir e eliminar desperdícios, retrabalho, custos, impactos que podem ocorrer lá na frente, por exemplo, por uma falta de compatibilização, por uma falta de análise de construtibilidade mais assertiva, que pode ser realizada em 3D. Com uma simples federação do modelo em nuvem, já é possível fazer determinadas análises, né, para orientar melhor a coordenação desse projeto, ou mesmo para escalar para um gestor, e esse gestor ter a capacidade de acessar de uma maneira executiva aquele projeto e compreender como está aquela proposta. Então, a própria solução em nuvem, ela reduz muito, né, a demanda por uma expertise, né, grande em modelagem. Né? A gente está falando aqui principalmente de comunicação, de integração entre agentes, da capacidade de avaliar o avanço, né, daquele projeto ou o avanço daquela obra. Então, nesse sentido, a gente tem aí uma visão clara do valor que é entregue dentro desse processo. Então, esse é o BIM 360, essa grande plataforma que eu comentei, que opera em nuvem e que tem essa capacidade de armazenar, né, os dados de projeto, seja de arquivos proprietários da própria EC Collection, seja relacionado também a arquivos e esquemas abertos como IFC. Então, o BIM 360, ele traz aí, né, uma possibilidade de conectar dados, uma alta capacidade de interoperabilidade, a quantidade e extensão de arquivos que é possível armazenar, inclusive visualizar no BIM 360, são inúmeras, a condição de estender essas capacidades para outros tipos de aplicação, ou seja, integrar um levantamento de captura da realidade, uma ferramenta de gestão de custo, uma ferramenta de gestão do cronograma dentro desse processo, distribuir a informação em tablets, em dispositivos móveis, controlar melhor as informações do projeto e, a partir
desse banco de dados construído, ter a condição de otimizar, né? Falando um pouquinho da estrutura do BIM 360, nós temos uma série de módulos, e eu vou falar especificamente de 2 módulos hoje, que habilitam de uma forma muito poderosa o trabalho colaborativo, né? Que é o Docs e o Design. O Docs é a grande base do BIM 360, é o que garante, por exemplo, a gestão, né, e o gerenciamento de documentos, a automatização de procedimentos, o acompanhamento dos versionamentos, a condição, por exemplo, de incluir atributos nesses documentos e assim por diante. Então, o Docs é o grande repositório centralizado dentro do BIM 360, e os demais módulos, como o próprio Design, Coordination e o Build, são módulos que acrescentam inteligência a esse processo, e no caso do Design, essencialmente, essa inteligência ela está diretamente relacionada com a capacidade de desenvolver o projeto em nuvem, que é um grande diferencial dentro do BIM 360, né, a possibilidade de hospedar um modelo central, né, de uma arquitetura, de um sistema predial, né, de um paisagismo de infraestrutura dentro do BIM 360 e utilizar o seu processamento para desenvolver o projeto com cópias locais. Então, em geral, essa estrutura do BIM 360, eu vou focar basicamente no Docs e Design. É interessante destacar que todos os módulos, eles condicionam a construção de dashboards com gráficos para análise desses dados que estão sendo coletados e também a administração, né, técnica dessa conta, do projeto, né, do permissionamento e acessibilidade de cada membro dentro do processo. Então, falando um pouquinho do Docs, nós temos aqui, essencialmente, uma plataforma segura que permite múltiplos níveis de acesso. Então, toda a estrutura de pastas, padrão de organização pode ser refletida dentro do ambiente, assim como os níveis de permissão desse ambiente. Em termos de qualidade de visualização da informação, qualquer arquivo, seja Revit, seja InfraWorks, seja Civil 3D, AutoCAD ou IFC, nós conseguimos navegar nos modelos em 3D ou nas documentações técnicas em 2D, inclusive dividir e comparar essas vistas, porque, dado o momento que esses modelos eles são carregados no BIM 360, a sua inteligência ela não se perde, ou seja, os objetos eles estão, de fato, vinculados entre as vistas, com todas as propriedades preservadas e acessíveis, bem como toda a estrutura de navegação desse modelo, com faseamentos, etc., também acessíveis. Então, é interessante mostrar, dentro desse processo, a capacidade de solicitar revisões dentro de pranchas técnicas em 2D, dentro do próprio modelo, para que um outro projetista, um outro tomador de decisão tenha uma ação ou verifique aquilo. E no sentido de atribuir responsabilidade a esse processo, é possível sinalizar problemas também dentro dessa documentação, atribuir a pessoa responsável por resolver aquele problema, e essa pessoa vai, mais na frente, receber uma notificação para atualizar esse documento, esse modelo e assim por diante. Então, é interessante mostrar que existe um suporte muito robusto ao 2D e ao 3D, e um acesso interessante aos atributos desses documentos, para avaliar, por exemplo, se há esse indicador de markup, se há um indicador de problemas, uma vez que há a lista de problemas desses documentos, rapidamente eu posso ter essa lista e rastrear onde está o problema. Então, em geral, o BIM 360 ele tem exatamente essa missão de facilitar o entendimento do avanço, do desenvolvimento desse projeto. Então, outra questão interessante é a capacidade do visualizador de fazer comparação de versões. Então, ao mesmo tempo que o BIM 360 ele gere o versionamento dos arquivos automaticamente, ele permite a comparação visual de versões, para que vocês entendam, para que os projetistas, coordenadores, gerentes entendam o que foi alterado, qual foi o avanço naquele modelo no decorrer do tempo, inclusive com a capacidade de extrair relatórios relacionados com esse comparativo de versão, e isso pode ser, então, controlado e rastreado
no decorrer do processo. Né? Outra questão interessante relacionada ao visualizador é a possibilidade de utilizar de estratégias de modelagem para salvar vistas 3D interessantes desse modelo e condicionar, por exemplo, uma revisão daquela vista em específico, né, considerando, por exemplo, um filtro de disciplina ou uma ênfase em uma subdisciplina, novamente com a condição, por exemplo, de atribuir esse pacote de documentos, seja 2D, seja 3D, também a uma estrutura analítica de projetos. Então, é possível localizar aquele pacote de documentos dentro de um EAP e fica muito mais fácil de controlar lá na frente, né, o que está sendo desenvolvido, fase, né, por frente de trabalho e assim por diante. Então, aqui eu destaco alguns desses recursos: rastreabilidade da informação, status, markups, né, atribuir e solicitar ações de usuários, definir isso dentro de uma EAP. E aqui, mostrando um pouquinho também o potencial de automação desses projetos e dessas revisões de projetos. Ou seja, eu posso criar um fluxo de trabalho de aprovação de projeto básico, de projeto executivo, de liberação para uma obra, né, configurar isso como um template, né? Então, eu tenho a condição, por exemplo, de calibrar se você em 2, 3, 4 fases de aprovação, quem vão ser os usuários envolvidos naquilo, se aquele documento, aquele pacote de documentos, dada a aprovação, deve ir para uma outra pasta, e isso ser considerado para os demais membros. Então, entra aí uma automação de procedimentos que vão acelerar lá na frente a condição de controlar qual é o estágio daquele projeto. Então, esse vídeo ele mostra exatamente isso. Uma vez criado o template de liberação, por exemplo, do projeto básico, eu seleciono os arquivos que eu quero revisar e automaticamente isso vai para o primeiro revisor, o primeiro gestor que foi notificado dentro do meu fluxo. E aí, uma vez que esse revisor abre essa solicitação de revisão, ele tem a condição de explorar todos os recursos anteriormente falados e dar o parecer dele em relação àquele modelo. Então, entra aí, novamente, a questão dos markups, a questão da identificação de problemas, a condição de dar seguimento a essa revisão até chegar na palavra final de quem foi estabelecido, né, naquela conexão. Então, aqui um pouquinho mais adiante, né, é possível dar esse parecer de revisão inicial e aí o responsável pela revisão final vai dar o seu parecer. Né? Então, outra questão interessante é a escala. Né? O BIM 360 ele condiciona que tanto projetos de edificações como projetos de microescala urbana, macroescala urbana, eles sejam contemplados dentro do ambiente, independente de tamanho, e em termos de navegação é muito fluido para todos os tipos de projetos. Né? Então, aqui eu mostro um pouquinho também da parte de rail, né, da parte de infraestrutura, como o próprio Anderson comentou anteriormente, né, o uso do civil integrado ao próprio BIM 360, né, o uso do InfraWorks integrado ao BIM 360, o próprio Navisworks, enquanto modelo de integração, pode ser hospedado aqui e suas informações acessadas e navegadas dentro do ambiente. Tá? Aqui um exemplo do Navisworks, do InfraWorks dentro do BIM 360. Então, no caso dos documentos, o impacto direto e o valor agregado, ele influencia diretamente na gestão desses documentos em nuvem, na revisão dos projetos em nuvem, na aprovação desses projetos, né, principalmente. E, por fim, fechando, falando um pouquinho do BIM 360 Design, o BIM 360 Design, como eu comentei, ele tem a capacidade de habilitar o trabalho colaborativo na nuvem, possui também a herança de todos os recursos associados com o Docs, ou seja, da gestão de documentos, e é possível configurar, via BIM 360 Design, o acesso a esses arquivos em nuvem via desktop. Isso é muito interessante, porque a gente entra num ciclo de iteração do processo de projeto, né, onde, por exemplo, determinada equipe consegue trabalhar local, né, com os seus parceiros, com seus projetistas dentro de um mesmo modelo, uma vez que esses modelos são entendidos como aptos a serem compartilhados com as demais equipes, isso pode ser sincronizado com a nuvem e a outra equipe pode consumir essa informação
e utilizar como referência no desenvolvimento desse projeto. Né? Então, entra uma interação de 2D e 3D e revisão dentro da própria plataforma. Então, como isso funciona? Basicamente, considerando a mesma estruturação de arquivo central, por exemplo, dentro do Revit, é possível configurar a publicação desse modelo em nuvem, considerando, por exemplo, aquelas pranchas, aquelas folhas que foram atualizadas, aquela vista que foi atualizada, ou que é necessário que o demais parceiro ele tenha a condição de compreender o que foi alterado. Então, é possível criar conjuntos nesse sentido. E esse conjunto de publicação, então, ele é sincronizado com a nuvem e vai ficar disponível dentro da timeline do BIM 360 Design para o outro projetista consumir, a outra equipe consumir, ou quem estiver coordenando o projeto acompanhar esse tipo de publicação. Então, por exemplo, como eu comentei, o BIM 360 ele tem a condição de gerenciar a versão dos arquivos. Então, uma vez publicado esse novo documento, esse novo conjunto, automaticamente esse arquivo ele vai ser atualizado para a versão 5, mostrando, inclusive, essa sincronização entre design e docs. Essa timeline ela mostra exatamente a condição de criar equipes por disciplinas e subdisciplinas, e uma vez que essas disciplinas elas estão criadas com seus times, a publicação e a sincronização dos projetos mais atualizados, eles aparecem como marcações na timeline com data, hora de publicação e se aquilo, por exemplo, respeita um plano de execução BIM. Então, em termos de otimização do trabalho, de acompanhamento do gerenciamento do projeto, é uma solução muito interessante, inclusive no sentido de pré-visualizar o que o outro está fazendo antes de consumir aquela informação. Então, eu posso aqui, dentro do design, também navegar no meu projeto, compreender o que foi alterado, fazer, inclusive, comparação de versões aqui dentro, antes de consumir essa informação e utilizar como referência. Então, aqui mostra exatamente isso, a possibilidade de compartilhar esse pacote de projeto com os demais, e uma vez compartilhado, eu posso, por exemplo, entrar no meu projeto de cabeamento estruturado e atualizar os meus links, de acordo com o que foi compartilhado pelas demais equipes. Então, aqui, por exemplo, eu posso redirecionar o caminho dos meus vínculos para a nuvem para ter sempre o projeto mais atualizado, por exemplo, de arquitetura, ou de hidro, ou de qualquer outra disciplina que seja interessante referenciar no meu projeto. Então, o importante nesse sentido é trabalhar ou em tempo real, direcionando para a pasta de compartilhados, ou trabalhar de uma forma regrada, consumindo essa informação quando necessário, utilizando a pasta de consumed. Então, são algumas possibilidades que o BIM 360 Design traz nesse processo. Então, justamente, a partir desse redirecionamento de vínculos, eu tenho aqui o meu modelo mais atualizado, o que me permite, não somente lá na frente, operar com Clash Detection dentro de um Navisworks, mas também evitar que hajam clashes dentro desse processo. Tá? Então, aqui, outras questões interessantes é a possibilidade de federar subdisciplinas e disciplinas do modelo dentro da nuvem. Então, isso também pode ser feito, o que facilita também alguns tipos de análise antes de seguir com determinado projeto. Uma vez esse projeto compartilhado, tem essa condição. E são algumas possibilidades aqui de coordenação e de comparação de versões dentro do BIM 360 Design. Então, por exemplo, uma vez que alguém adicionou uma parede com esquadrias, isso já aparece para mim, quais elementos foram adicionados, a lista de objetos aqui, e se isso é válido, se é interessante para mim considerar aquela informação naquele momento, o mesmo em relação aos conjuntos, aos pacotes de pranchas técnicas que podem vir junto com esse modelo atualizado. Tá? Então, em síntese, é isso. Nós temos a condição aqui de ter um ambiente conectado, um ambiente seguro, que opera na nuvem da Amazon, um ambiente integrado, então há uma integração direta entre as ferramentas de modelagem e a nuvem, primeiro no sentido de habilitar esse armazenamento comum de dados, e também no sentido de habilitar o desenvolvimento de projetos em nuvem de forma descentralizada, ou seja, o ambiente físico, imagine o nosso contexto hoje, O ambiente físico ele não é mais
há uma premissa obrigatória, né? As equipes elas podem trabalhar espalhadas, espacializadas, e isso não vai afetar no desenvolvimento nem a produtividade dos projetos, né? E, por fim, nós temos aqui um ambiente comum de dados direcionado, ou seja, a partir disso, a partir dessa produção de projeto, nós conseguimos criar gráficos associados com os problemas que foram identificados, com os atores que vão resolver aqueles problemas, com as pessoas que solicitaram informação e assim por diante. Tudo em um ambiente só. Entra aí, como eu comentei, a questão da extensibilidade das ferramentas e alguns cases interessantes envolvendo colaboração, como, por exemplo, a Camargo Corrêa, que utiliza para conectar esses projetos também com a obra, dar transparência aos processos, atualizar essas informações em tempo real. No caso da MEIS, alguns indicadores interessantes também, a redução do tempo gasto com gerenciamento de modelos, também com gerenciamento de projetos, há aí um aumento de produtividade, inclusive dos gerentes e dos coordenadores, e uma assertividade também do canteiro, porque tem sempre a segurança de que o projeto que está sendo referenciado para a obra, de fato, foi liberado para aquela execução. Tá? Então, em geral, é isso. Agradeço o espaço e quem tiver alguma dúvida em relação às soluções de nuvem pode entrar em contato comigo.